Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana, com muita alegria, com o nosso viver bem em Cristo, buscando sempre compreender Deus e os seus ensinamentos. E estamos aqui com o ministro do Evangelho, o pastor Sérgio Alves, que está sempre aí também, né, nos ensinando um pouco, nos ajudando nessa caminhada, buscando Deus, compreendendo Deus, estabelecendo um vínculo maior com Deus, desde que nos separamos dele, não é, pastor? Queremos voltar para o caminho certo agora de novo, não é? Isso. Boa noite a todos. Que Deus esteja assim iluminando e derramando sua unção do Espírito sobre todos vocês. E temos assim aquela esperança de ajudar vocês em algum ponto da vida de vocês com as palavras que vamos abordar no programa hoje. Bem, então vamos lá. A palavra de hoje é do livro de João, do capítulo 15, e dos versículos 1 ao 5. E eu leio rapidinho, então, né, para quem nos assiste aqui. Diz o seguinte: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que texto maravilhoso, né? É muito esclarecedor, não é? Muito real. Porque a crise assim, que existe na humanidade é uma crise de identidade, né? A maior delas é a crise de identidade. É a pessoa viver pensando assim que vai casar, que vai ter filhos, que vai trabalhar, que vai ganhar dinheiro e depois. Mas isso é tão curto. E essa parte curta é cheia de problemas. E as pessoas sempre pensam, mas quando isso, quando aquilo, quando aquele outro, só que esse tempo, o quando chega, não tem mais nada a se fazer, não é? E a pessoa fica assim, você vem cá, de onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Por que eu estou aqui? Então, esses questionamentos estão lá dentro da gente. Verdade. Isso incomoda muito. Eu era uma pessoa assim, antes de ter o Senhor Deus na minha vida, eu tinha uma preocupação enorme com isso. E eu tentava, filosoficamente, descobrir, né, com o ensino terreno, descobrir a resposta para essas perguntas fundamentais da crise de identidade das pessoas hoje. Pois é, pastor, porque eu penso que sou uma pessoa, mas as outras pessoas pensam que eu sou outra pessoa, né? Não aquela que eu penso que sou. E a gente fica pensando, será que eu sou aquilo que falam ou que acham de mim? E às vezes se surpreende, né? Quando isso já me aconteceu, né? De pessoas, quando me conheceram e a gente conversa, assim, eu te imaginava uma pessoa totalmente diferente, né? Então, e a gente também se descobre que não é bem aquilo que a gente imaginava que era, não é? E o momento mais decepcionante, como também o momento de mais alegria, é quando a gente começa a conhecer verdadeiramente. É mesmo. Ao mesmo tempo que tem uma decepção, tem uma alegria. Verdade. Porque a decepção eu vi que eu fui até ali. E a alegria é porque agora eu tenho chance de arrumar tudo. Né? Então, esse trecho, ele dá um referencial para mim, para todos que lerem esse trecho, precisam refletir um pouco. Que a vida não é ciência, tecnologia, faculdade, trabalho, não é só isso.
Isso não é coisas que é a primazia de uma vida humana. São partes da nossa vida, né? A Bíblia chama isso das demais coisas. Sim, não é a nossa essência. Porque a parte mais importante da vida humana é a sua conexão com Deus, sua relação com Deus, sua intimidade com Deus. Por isso, talvez tenha aquela palavra que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais ele vos acrescentará. E o senhor acabou de dizer, né, que isso são essas coisas que o senhor disse, são o tudo o mais, então, que Deus nos acrescenta. Demais coisas que Deus vai acrescentar por eu estar fazendo o que é primeiro corretamente. Né? Só que hoje a vida humana está invertida. As pessoas colocam no topo do seu foco as demais coisas. E Deus é uma coisa muito remota para as pessoas. Deus é Deus. Ele está preocupado com as grandes coisas. O que Deus vai querer comigo? Sim, né? Sim, esse pensamento é bem comum. Então, Deus está preocupado lá com a geopolítica, com as coisas mais importantes da vida, do planeta, mas não é assim. Deus tem um plano e um propósito para cada pessoa que nasce na Terra. Olha como isso é grandioso e perfeito. E ele explica nessa passagem que acabamos de ler, ele faz uma alegoria usando um comparativo com algo natural, que é a agricultura, né? Fruticultura, na verdade, que é a uva, para ensinar um ensinamento profundo que resolve qualquer problema da vida humana. Ali, se você compreender esses 5 versículos e você sentar e dizer assim, bom, isso aqui é a verdade, vamos administrar isso aqui para fazer com que minha vida venha a ser adequada a isso aqui. Pronto, está resolvido o problema daquela pessoa para sempre. Deus nunca mais. A videira e nós somos o ramo. Os ramos, entende? Então, se a gente não consegue compreender literariamente essa doutrina, então faz o seguinte: é comum as pessoas terem uma videira no pátio, na casa, né? Eu até, se você que está nos ouvindo, está nos assistindo agora, tem uma videira, faça esse teste. Vá lá com um serrotinho lá e corta um ramo daquela videira. E põe em cima do armário. Né? E diz assim, olha, daqui a uns meses eu venho buscar os cachos de uva. O que vai acontecer? Nunca vai ter um cacho de uva lá. Por quê? Ela foi desligada da videira. E a videira é Cristo. Ele disse no primeiro versículo: eu sou a videira, vós os ramos. Ele está falando conosco, com as pessoas, com as criaturas de Deus. Então, se eu sou desligado de Cristo, estou morto, estou seco, infrutífero. Minha vida vai ser amarga, triste, infeliz, cheia de problemas, com privações tremendas. Porque as privações, as pessoas acham que é só financeiro, não é. A maior privação que nós temos é a privação da satisfação íntima. Verdade. O dinheiro, tu vai daqui, dali, tu vai levando, trabalha aqui, faz um bico ali, tu vai arrumando. O dinheiro nunca foi assim uma dificuldade, às vezes, para as pessoas. Agora, aqui dentro, isso você não é do teu trabalho que vai chegar a essa alegria, essa felicidade aqui dentro, um horizonte de esperança rico. Não, isso você precisa ter intimidade com o Criador. Ele precisa ser teu conteúdo, porque um ramo vive da seiva que sai da videira. E a seiva sai da terra, né? E quem é o agricultor que cuida de tudo isso, que administra? É Deus Pai, o Criador. Então, o Pai não está passando a seiva diretamente para mim, mas de forma indireta sim. Mas Jesus é a fonte da nossa vida.
Então, se eu for desconectado da videira, minha vida terminou. Aí você olha, a pessoa está dormindo, está comendo, está trabalhando, mas a vida terminou. A vida dessa satisfação íntima, ou aquilo que supre, que nos dá prazer, alegria permanente, não é? Porque eu creio que se a gente tiver esse suprimento, voltando àquilo que o senhor falou antes, todas as coisas que são acrescentadas, né? Aquilo que a gente faz por estar bem, as conquistas no trabalho, os bons relacionamentos, né? Isso tudo se torna alegre, porque existe um provedor que dá um equilíbrio, eu creio, uma paz, uma alegria que te faz ser produtivo nas outras áreas, não é? Com certeza. Mas assim, se a gente não tem mais tempo, podemos continuar no próximo bloco, né? Sim. Nós continuamos então daqui a pouquinho, né? Que esse nosso papo ainda tem bastante que se dizer. Estamos de volta e falando sobre o que diz no livro de João, capítulo 15, dos versículos 1 ao 5, que fala que, né, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, né? O Pai é o agricultor, enfim, né? O senhor estava nos explicando isso no outro bloco. Sim. E veja bem, assim, que quem nunca recebeu salvação de Jesus depois que nasceu, está fora da videira, nem foi conectado na videira. Porque você já viu falar de enxerto na videira? Sim. Nós somos esses ramos enxertados na videira. Sim. Por quê? Por que fomos enxertados? Aquilo tem uma ciência, que é o agricultor faz com todo cuidado aquilo ali, para fazer que aquele ramo enxertado ali faça parte da videira. Eu já vi num processo de um vídeo como é que isso é feito. Isso é uma ciência que tem que ter um cuidado tremendo. Então, isso aí é a pessoa que nasce da água do Espírito, ela é enxertada nessa videira, porque ela não fazia parte dessa videira. Isso me lembra o que o senhor falou na semana passada, que diz que Deus é quem nos escolhe, né? E deve ter tanto gravetinho por aí, tanto galho da videira, né, que ele está pegando para enxertar. Que bom, né? Que aí se recebe a vida. E quando aquele enxerto consolidar, você faz parte da eternidade com Deus. Você jamais terá julgamento eterno, morte eterna. O dano da segunda morte não te pega mais, né? Você vai ter salvação, vida eterna sempre com Deus. Você nunca vai mais passar por dificuldades, por sofrimentos. Nunca mais. Dores. Nada. Porque você alcançou a plena redenção prometida por Deus. E agora veja bem como é interessante. Por que Deus enxerta na videira esses ramos? Que isso é uma coisa muito importante. Se Jesus, sendo o Filho único de Deus, não viesse, ninguém seria enxertado na videira. Mas esse Filho de Deus que era único, o Pai deu esse Filho para gerar muitos outros. Mas para que isso acontecesse, ele tinha que resolver o problema judicial. Porque o homem estava em dívida processual com Deus e não poderia ser mais abençoado em ter vida eterna, porque estava no pecado e separado de Deus eternamente. Porque as pessoas já nascem separadas de Deus, as pessoas não entendem isso. No Salmo 51:5, você que tem uma Bíblia aí na tua casa, você anota aí para abrir depois e olhar com calma o que está escrito ali. Todos que nascem pelo processo natural aqui na Terra, nascem separados de Deus. Precisa haver um outro processo para ser incluída na família espiritual de Deus. Para você se tornar filho, você tem que aceitar Cristo como sendo a justiça de Deus que pagou a tua conta para você reconciliar com Deus.
Então Jesus teve que vir em carne, morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Isso já aconteceu. Então agora, qualquer pessoa que não está enxertado nessa videira, que for despertada por ver mensagem numa TV, no YouTube, na internet, ou numa pregação, ou na própria natureza, e for tocada por Deus, se ela vem para lá, Cristo, e faz os seus votos com o Senhor, que é o novo nascimento que a gente chama, é uma oração, né? Uma oração que já fizemos aqui nesse programa várias vezes, nesse decorrer desses anos todos. Aquela pessoa, naquele momento, ela é enxertada na videira, né? E dali para frente ela passa a ter vida comum com a videira. A seiva, que é a unção do Espírito e a vida divina, vai passar para ela. E o Espírito Santo. Espírito Santo. Então ela vai ter uma circulação de espírito e vida dentro dela, que é, aqui no natural, na agricultura, chama-se seiva. Mas aqui, no exemplo espiritual, é a unção do Espírito Santo, que é a visitação do Espírito Santo e a morada dele dentro de nós para sempre. Olha que maravilha isso, né? Poder ter o Espírito Santo dentro de nós, né? Isso é maravilhoso. Realmente não tem palavras para a gente descrever o valor eterno que isso tem para cada um que foi nascido de Deus por meio do sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ali no versículo 2, você viu algumas coisas interessantes ali quando você leu. Então, aqui vamos ver de novo. Ele disse assim, todo que não ramo produz... que está em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então, uma coisa é você ser enxertado. Outra coisa é você enxertado, está dando fruto. O que é fruto? A gente precisa saber o que é fruto. Fruto é expressar Deus por meio da obediência à verdade. As palavras que Jesus ensina na Bíblia. Se eu praticar, eu estou dando fruto. Se eu não praticar, só conhecer, não estou dando fruto. Então ele pode chegar um dia o agricultor, como chega embaixo das videiras, procura ver como se procede nisso. A cada ano tem a poda, né? Tem a poda, mas também tem o corte dos ramos que já faz 2, 3 anos, 5 anos que não produz nada para Deus. O agricultor vem ali, não tem um cacho de uva aquele ramo. O outro ano vai ali, não tem nenhum cacho de uva. Aí no terceiro ano, acho que ele diz assim, isso aqui está só sugando a seiva e não produz nada. Então ele leva a tesoura, dá o estalinho e ele corta fora. Então, muitas pessoas entram no reino e não querem praticar a verdade. E depois de um tempo, o agricultor pode cortá-los. Não é que vai perder a eternidade, a salvação, não. Eles só não vão ter vida de congregação e não serão arrebatados no dia do arrebatamento da igreja, né? Mas eles vão passar por uma outra disciplina sobrenatural para serem purificados para frutificarem. Né? Depois tem outro que os que não são cortados são limpos, né? A palavra limpo quer dizer a poda. Quer dizer que o galho era grande, estava dando fruto. Ele vai lá e dá uma pitoqueada naquele ramo, diminui ele. Dá mais fruto ainda, né? Vem forte daí. Fruto ainda. Então Jesus estava lá com 5 cachos naquele ramo, ele disse, eu te quero 7. Né? Quero 8. O que são essa poda? São as tribulações que nós passamos depois de ser crentes, depois de ser de Deus. Né? Aquele sofrimento aparentemente nos entristece. E a gente fica até um pouco assim, Deus, por que tu está deixando eu passar por tudo isso? Eu sou teu filho. Mas na verdade, não é uma questão de ser filho ou não ser filho. É uma questão que Deus quer mais produção de você. É verdade. E antes o pastor também falou, né,
essa questão de nós termos o Espírito Santo dentro de nós, e muitas pessoas confundem que ter o Espírito Santo dentro de si te torna santo. Não é verdade isso, né? Então há uma confusão, muitas vezes assim, um julgamento, né, sobre as pessoas quando se diz que é a habitação do Espírito Santo. Mas a pessoa está sendo santificada, não é? Não é santo ainda, senão já não estaria mais aqui, não é? Todos que estão na igreja estão em processo, estão em obras, né, para ficarem aperfeiçoados para o dia da busca de Deus nas nossas vidas, né? Então é bom te lembrar isso sempre. É verdade. Bem, pastor, isso é tão profundo, né? A gente tem que pensar bastante, refletir sobre essas coisas, analisando sempre, eu penso, a nossa vida, os nossos relacionamentos, tudo que fazemos, vigiar nossos pensamentos, né? É uma questão também de praticar realmente, né? A gente só aprende de fato praticando, só a teoria não adianta, né? E quanto mais se pratica, mais fácil vai ficando, como tudo, né, que se aprende na vida. E eu creio que as coisas de Deus também são assim, né? São os ensinamentos que Ele nos traz. Mas, infelizmente, né, nosso programa já está chegando ao final de novo, né? Passa sempre muito rápido, mas o bom também é que semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente aqui. Amém. Eu dou uma boa noite a todos nossos telespectadores aí, a audiência inteira aí que nos acompanha há tantos anos, e que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos vocês. Inverno.